Mudando de assunto agora, as eleições presidenciais da Argentina acontecem em outubro desse ano e, de acordo com uma pesquisa realizada por um grupo de consultores políticos da Federico González e Associados e divulgada há alguns dias, o candidato à presidência, deputado Javier Milei, de 52 anos, que é conhecido como Bolsonaro argentino, lidera as intenções de voto. Sendo o único representante com postura conservadora em temas sociais e libertária em temas econômicos, Javier Milei, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 18,1% das intenções de voto. Mota. Olha, eu não sei se é adequado chamar o Javier Milei de Bolsonaro da Argentina. O Javier, ele é economista e ele se descreve como um libertário ou um anarcocapitalista. É uma descrição bastante diferente da posição política do presidente Bolsonaro, que eu acho que poderia ser mais adequadamente descrito como conservador com uma postura liberal da economia. O Javier Milei é adepto da escola austríaca de economia, que defende o liberalismo econômico. É a escola representada por pensadores como Hayek, Mises. Então, há convergências entre o pensamento do Javier Milei e do presidente Bolsonaro, por exemplo, na defesa do porte livre de armas e na abordagem liberal da economia, né, com menos intervenção do Estado. Mas há divergências importantes. Por exemplo, até onde eu sei, o Javier defende a legalização das drogas. Ele pode ser considerado um político libertário, essa é a posição. Existem pontos em comum entre o conservadorismo e o libertarianismo. Existem alguns pontos em comum. O principal deles é a defesa da liberdade individual. Agora, de qualquer forma, o Javier Milei é uma excelente novidade em uma América Latina ainda infectada pelo terrível vírus esquerdista. Quem sabe os argentinos já não estão cansados dessa intoxicação populista peronista. Quem sabe o Javier não se revela nas urnas um fenômeno. Nesse sentido, sim, ele poderia ser comparado ao presidente Bolsonaro. Diga, Pavê. É complicado você reduzir uma pessoa a outra, né? Fisicamente ele até lembra, né? O olho azul, a pele clara, um pouco do traço do nariz, mas a gente não pode reduzir um ao outro, é um erro. Da mesma maneira que reduzir o Bolsonaro ao Trump, reduzir o Javier Milei ao Bolsonaro, cada um é cada um. As diferenças de escola foram muito bem esclarecidas pelo Mota. Nós temos um sujeito na Argentina que é mais voltado à ideologia libertária, ou seja, o libertário, ele abandona, né, as questões do conservadorismo. O Bolsonaro, ele é mais ligado à questão de tradições e ligado à questão do liberalismo econômico, das privatizações. Aliás, o Javier Milei, ele pode ser considerado um Bolsonaro brasileiro se ele for eleito e, se eleito, conseguir as proezas que a equipe econômica do Bolsonaro conseguiu. Bolsonaro teve 3 grandes ministros: Paulo Guedes, a Tereza Cristina, da Agricultura, e o Rogério Marinho. Foram 3 quadros que fizeram um milagre na economia. E é por isso que eu fico bastante desiludido com a liderança do Bolsonaro. Por quê? Porque a sua administração foi sensacional, mas as ações da liderança não acompanham a sensacionalidade da administração. Veja, pela primeira vez desde 1997, o Brasil teve uma queda de 10% com gasto de funcionalismo público. 10%. A última vez foi em 97, logo depois das privatizações. Portanto, quando a gente olha, você que mora em apartamento, condomínio, você sabe que a maior parte de gasto do seu condomínio vai para a folha de pagamento. É coisa de 60% para mais.
Portanto, você conseguir desinchar um Estado caracterizado pela ineficiência, a sua folha de pagamento que sobe todo ano, é algo sensacional. Você conseguiu um superávit que o Brasil não conseguia há 11 anos. A última vez que o Brasil teve um superávit, existia um contexto internacional capaz de tornar o Brasil uma potência econômica, que foi o último ano do segundo mandato do presidente Lula. E Bolsonaro, mesmo nesse cenário caótico de pandemia, conseguiu entregar o país com um superávit tão grande quanto o de 2010. Ele conseguiu entregar um país para o Lula com a menor dívida pública dentro de um período de 6 anos. O Brasil atingiu a menor taxa histórica de miséria e de fome. O Brasil conseguiu atender um número recorde da população com um auxílio emergencial. O Brasil conseguiu criar emprego. O Brasil conseguiu segurar a loucura da inflação perto dos outros países do globo. O Brasil conseguiu aprovar o marco do saneamento básico. Portanto, se ele soubesse canalizar melhor a sua liderança e discursar, ser claro, deixar de ter enigmas, ele seria certamente reeleito. Eu não tenho dúvida disso. Mas, infelizmente, é por isso que eu fico desapontado quando eu vejo o Bolsonaro falando numa igreja lá nos Estados Unidos e não falando para o seu público brasileiro. E não falando diretamente com as pessoas que estão aqui, os seus eleitores. E não falando para aquelas pessoas que depositam nele uma fé semelhante ou quase tão semelhante àquela que eles depositam no seu próprio Deus, em Jesus. Que conferem a ele uma fé religiosa. Eu sinto muito, porque ele deveria falar diretamente para os seus liderados. Porque ele conseguiu fazer um governo sensacional. Resultados fora de série. Não há país no mundo com resultados tão positivos num cenário tão caótico como o da pandemia. Mas cadê a liderança? Eu vou começar a pensar que tudo isso só foi possível por conta desses 3 quadros sensacionais, o ministro Paulo Guedes, o Rogério Marinho e a Tereza Cristina? É claro que não, ele os escolheu, ele tinha caneta. Mas ele precisa se valer desta liderança e ele precisa se aproveitar das coisas magníficas que ele conseguiu fazer na sua administração e não destruir tudo através de discursos desconexos com os seus feitos ou até mesmo antagônicos com os seus feitos. Não dá para eu continuar a aplaudir um sujeito que erra tanto consigo próprio. Não é justo para com ele mesmo, que foi alçado à condição de líder da direita, que conseguiu feitos extraordinários e que é vítima dele próprio, do seu discurso, que não vai de encontro com aquilo que realmente acontece. E isso me deixa muito revoltado por estar dentro do espectro ideológico da direita e também por aqueles que depositam nele fé. Primeiro porque não se deve depositar fé, não se pode depositar fé em outro ser humano. Você que crê, você que é cristão principalmente, tem que lembrar que Deus se ama acima de todas as coisas, inclusive de líderes políticos. Portanto, a gente não tem que depositar fé, a gente tem que ser racional e sempre buscar o fato de que as suas ações correspondem com o discurso. Então eu consegui atingir as metas econômicas, consegui deixar o Brasil um país sólido durante uma crise mundial? Consegui. Mas eu não posso aplaudir uma conduta dessa. E você, Cláudio Dantas, você vê semelhanças, Cláudio, entre o Javier Milei, que aparece liderando as pesquisas na Argentina, o Bolsonaro argentino, e o nosso Jair Bolsonaro brasileiro, Cláudio?
Só se for a tatuagem que está escondida. O Javier Milei, ele, como bem disse o Mota, é um anarcocapitalista. Por si só já é uma coisa curiosa, né? Porque você tem esse político de viés anarquista dentro do sistema, sendo eleito e agora legislando e buscando concorrer à presidência lá na frente. Olha, é preciso separar os slogans, a marketagem, do que o sujeito faz efetivamente na prática. O Pavinato citou aí uma série de exemplos, que eu já citei também aqui, que mostram que o governo anterior foi um governo que organizou as contas públicas e entregou ao Lula a casa arrumada. E o Lula agora está desarrumando a casa, em atos que lembram muito um terror econômico, desarrumando a casa para justificar a sua falta de entrega, porque não tem plano para governar. O Bolsonaro foi o maior inimigo dele mesmo. O Milani, eu não sei ainda que ele veio, mas a gente tem que começar a entender que personagens políticos são construídos também. Construídos a partir de estratégias de marketing político, de estratégia de guerrilha digital, são construídos na base da técnica. As pessoas foram conhecer o Bolsonaro porque o Bolsonaro começou a se expor, começou a sua turma ali, o seu filho, com uma turma que, inclusive, pessoal aí de organizações que tiveram ali um papel importante na época do impeachment de Dilma Rousseff, que trabalharam muito bem as redes sociais, passaram a usar as redes sociais para ir colocando esse personagem que até então era um deputado federal praticamente irrelevante, por 30 anos fazendo um trabalho que não ecoava. E, de repente, conseguiu catalisar as forças antipetistas que foram despertadas em função de tudo que a Lava Jato trouxe à tona, mas desperdiçou a oportunidade. Por quê? Porque abandonou esse mesmo conservadorismo que ele disse exercer. O conservadorismo não é messiânico, não é revolucionário. Isso é uma reinterpretação nova não, ela vem lá atrás, desde lá da década de 30. O problema é o seguinte, você não apela, igual ele faz toda hora, a minha missão não acabou. Ele apela a um discurso messiânico muito parecido ao que o Lula faz. Eles não saem do palanque. Semana passada mesmo eu estava alertando para esse janonismo, né, que é o carluxismo da esquerda, que defende que o Lula não saia do palanque e continue no palanque pelos próximos 4 anos. Não é compatível a administração pública, o debate político, o exercício do poder com campanha eleitoral. Quem sai prejudicado disso é o próprio país. Então, assim, Javier Milei, parabéns, foi eleito. Aí já tem a mídia tratando ele como popstar. Já está errado. Depois a mídia reclama que perde credibilidade. O que o Javier Milei apresentou de projeto? Ele conseguiu aprovar algum? O que ele fez efetivamente? Ninguém sabe. Só sabe que ele tem uma retórica inflamada e diz: não vim aqui para guiar cordeiros, vim para despertar leões. Que coisa cafona. Gente, vamos acordar. Quem é que sustenta essa brincadeira toda, essa máquina toda? É você, eleitor, pagador de impostos. Cobre performance, cobre entrega do seu político.